Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Lembrando que no nosso canal não falaremos apenas sobre política, mas de outros assuntos que são importantes e relevantes para você aí, cidadão de bem, cidadão comum. Lembrando que nós estamos no meio de uma terrível pandemia mundial, no meio de uma crise política e também no meio de uma crise econômica. E isso está acontecendo em vários lugares do mundo também, não é uma exclusividade nossa aqui. O que muda são as repercussões e o que acontece aqui, diferente do que pode estar acontecendo em outros lugares também. Mas como estamos no Brasil, falaremos o que está acontecendo por aqui também. Lembrando que hoje é sábado, tá? Não costumo gravar vídeo de sábado, mas em decorrência da divulgação do vídeo de ontem, da reunião ministerial, da misteriosa reunião ministerial, e também da declaração que o presidente da República deu por volta das 2 horas da manhã, e eu pude acompanhar as duas na íntegra, tá? Então, assim, eu assisti todo o vídeo e assisti toda a declaração, que foi mais ou menos... O vídeo tem umas 2 horas e a declaração do presidente tiveram ali uns 55 minutos. Então é um conteúdo bastante longo, bastante denso e não dá para pular. Para você dar uma opinião, você tem que de fato assistir, se debruçar em cima do conteúdo, fazer as análises e entender o que está acontecendo. E é isso que eu vou fazer aqui agora junto com vocês, tá? Bom, o vídeo foi divulgado. E eu quero falar aqui de um aspecto que é importante. Da data que o Sérgio Moro deu o depoimento a respeito de uma possível intervenção ou desejo do presidente de fazer uma intervenção na Polícia Federal, até a data da divulgação, se passaram aí, se eu não me engano, 2 semanas. E nesse tempo, o tempo às vezes é amigo, mas às vezes ele é um inimigo. Conforme o tempo vai passando, a expectativa foi aumentando. O que eu quero dizer? Se da data que o ex-ministro Sérgio Moro deu o depoimento e no dia seguinte, ou poucos dias depois, o vídeo tivesse sido divulgado, ele teria um impacto maior do que o impacto que ele teve. O que eu quero dizer? Conforme o tempo passa, a expectativa ela aumenta. E aí quando a gente se depara com o vídeo, a gente vê que ele não é tão bombástico quanto parece. Mas nossa, Alan, você falando isso... Gente, torna a dizer, além de um analista político, eu sou um cidadão. E o meu maior desejo é que esse país dê certo. Eu tenho orado pelo presidente porque sou cristão, sou pastor, e esse é o meu dever e eu desejo que as coisas corram bem. Então quando eu vejo alguma coisa, eu vou relatar a verdade, não vou ficar passando pano aqui não. Não passo pano para coisa errada e faço questão de exaltar as coisas certas. Na minha humilde avaliação, embora muitos analistas tenham uma opinião diferente dessa que eu tenho agora em relação à reunião, eu não vi nada demais, honestamente dizendo, né? Obviamente que cada um pode dar um peso, uma medida para uma interpretação. A minha interpretação foi, não tem nada demais, dá para entender perfeitamente o que o presidente falou em relação a uma polícia federal. Ali não me soou uma intervenção no sentido que foi apresentado pelo Sérgio Moro. Não mesmo, não mesmo. E uma outra coisa que tornou a reunião ainda menos relevante depois do conteúdo revelado foi que o próprio presidente e alguns ministros, o próprio Procurador-Geral da República tentaram ali dizer que não dava para divulgar, que tinha conteúdo, né, de segurança nacional. E isso aumentou a expectativa de que de fato podia ter alguma coisa que prejudicasse. E aí quando o vídeo vem, você nota que não tem nada que prejudique. Não achei que foi uma bomba, honestamente dizendo. Tá? Os palavrões eu vou relevar. Eu vou relevar todos que estavam participando naquela reunião, inclusive o Sérgio Moro, que estava com cara de paisagem lá, né? Parece que ele já estava arquitetando e desejando que dali saísse o grande coelho da cartola que pudesse ajudá-lo no momento mais para frente. Eu entendo que numa reunião ministerial, as portas fechadas, algumas coisas são ditas que, uma vez que se tornam públicas, tem um efeito, mas enquanto fica ali no espectro das pessoas que participaram da reunião, ok. Não vi nada demais, honestamente. E eu criei uma expectativa também de que esse vídeo seria bombástico, de que ele revelaria coisas absurdas, e não revelou nada.
Nada, pelo menos do ponto de vista substancial. Eu não sei aí o que os juristas, né, os operadores do direito vão dizer a respeito disso, mas assim, na minha humilde opinião e avaliação, não disse nada demais, né? E outra, aí eu vou fazer uma ponderação. Sabe Deus o que o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro e lá o prefeito do Amazonas, numa reunião fechada com pessoas de sua confiança, o que diz a respeito do presidente, o que diz a respeito dos ministros também. Então, cabe uma ponderação nesse sentido. Então, eu vou ponderar. Eu não vou lacrar nesse sentido não, porque não faz o menor sentido, tá? Então, assim, o vídeo não divulga nada demais. Isso significa que o tiro do Sérgio Moro saiu pela culatra? Talvez. Talvez. Analisando o vídeo, não tem elementos que justifiquem que o Procurador-Geral da República dê andamento e faça um pedido para o Supremo Tribunal Federal. Não acho. Pelo contrário, eu acho que a divulgação e a repercussão pública endossam a não manifestação do Procurador-Geral da República em relação à publicidade do vídeo, porque ele não diz nada demais, honestamente dizendo. E ele surte um efeito contrário, ele surte como um efeito de campanha, ele reforça um discurso já endossado pelo presidente da República. Então, assim, a avaliação do vídeo, na minha opinião, é essa. Os desdobramentos, eu não sei. Eu não sei o que o procurador vai dizer, eu não sei quais são as repercussões jurídicas em relação a esse assunto. Do ponto de vista político, pega mal. Pega mal. Embora, eu torno a dizer, né, não sabemos o que os governadores também falam do presidente e as portas fechadas. Mas que uma vez que essas coisas são reveladas, isso cria um mal-estar num ambiente político, especialmente vindo de uma boa reunião ministerial com governadores, com deputados e com senadores, fica uma coisa meio estranha, mas que passa também, tá? Não foi a primeira vez e não vai ser a última que acontece esse tipo de coisa. Agora, eu quero enfatizar uma coisa importante. Aliás, eu ainda vou continuar um pouquinho no vídeo, tá? Na fita. Analisando ali o discurso, o que eu avalio? Que, embora não tenha conteúdo relevante do ponto de vista de prejudicar o presidente da República, é fato que as ações práticas de governo são muito vagas, são muito vazias. É um governo extremamente afinado do ponto de vista de narrativa e totalmente desafinado do ponto de vista de entregáveis, de projetos, daquilo que se entrega. O discurso é bem alinhado. Damares, o próprio Paulo Guedes, o Abraham Van Traub, o Ricardo Salles, né? E eu considero esse ministério, aí uma avaliação técnica, mediano. E eu incluo até o senhor Sérgio Moro como alguém que vinha fazendo um trabalho de destaque, mas alguém que numa reunião ministerial a gente espera que seja alguém que se posicione com mais afinco, com mais força, e eu achei ele omisso nessa parte, tá? O do Mandetta eu não vou dizer porque ele não participou dessa reunião, mas eu considero alguém assim, talvez um dos ministros de alto escalão que esse governo tinha e que infelizmente perdemos. Mas no mais eu acho que é um governo assim, gosto da Tereza Cristina, o Paulo Guedes, do ponto de vista de currículo, ok, do ponto de vista prático, tá devendo. Agora, Abraham Van Traub, Ricardo Salles e mais um monte ali são ministros mais ou menos. O próprio Onyx Lorenzoni também era alguém que era ministro-chefe da Casa Civil, depois foi para o Ministério da Cidadania. Então, é um ministério mediano. Não considero horroroso e não considero um super ministério. É médio. Médio. E ok, tá dentro da média, não tem nada de especial. Tá? Então eu faço essa análise também, que se espera mais. Né? Uma reunião para discutir uma pandemia, eu não vi nenhuma ação prática nesse sentido. Eu vi muito discurso lacrador. Então o discurso para as milícias digitais, o discurso para militância, ok, nota 10, super afinado.
Agora, do ponto de vista prático, que é o que eu espero, e o que uma boa parte da população espera, essa reunião ficou devendo, e não foi pouco, ficou devendo e muito. Então essa é uma análise que eu faço. Agora, eu quero destacar a entrevista concedida pelo presidente da República ontem na madrugada. Aliás, na madrugada de hoje já, né? Creio. Eu gostei. Nossa, você gostou? Eu gostei. Eu gostei do tom respeitoso que ele abordou. E uma vez que o vídeo não repercutiu da maneira que Sérgio Moro e que a grande mídia esperava, criou-se um cenário extremamente favorável para o Jair Bolsonaro que ele aproveitou. E ele tinha que aproveitar? Claro que sim. Então ali foi uma entrevista ali no Ministério da Esplanada, né? Ali na Esplanada, na verdade no Cercadinho, muito boa. Eu vou até deixar o link aqui, vou deixar o link da reunião pela CNN e vou deixar o link dessa entrevista que o Jair Bolsonaro deu. E por que eu estou destacando? Foi uma entrevista sóbria, coesa, foi no improviso, e eu gosto disso. Teve uma afluência que normalmente não tem. E olha, desse Jair Bolsonaro eu gosto. Eu crio uma expectativa boa do aspecto social, do aspecto político e do aspecto econômico. Alguém centrado, discursou ali bem, mesmo ele deu muito tapa de pelica na cara do Sérgio Moro, hein? Sérgio Moro podia dormir sem essa, mas não teve como, né? Ele foi pra cima, arrumou a briga e no final o Jair Bolsonaro até usou algumas expressões que eu vou repetir aqui, né? O Sérgio Moro, ele no seu tamanho, se dar o trabalho àquela situação ali, realmente ficou feio na foto para ele, não ficou bacana não, tá? Um cara com a história que ele tem, suou meio mal. Eu acho que a tendência a partir de agora é que a popularidade do Sérgio Moro vá pro ralo, tá? Não estou falando do desdobramento acerca desse processo, estou falando da análise política da repercussão pública, vai pro ralo sim, né? Então assim, ele perde muito espectro social, realmente. E aí eu concordo com o presidente, sou obrigado a concordar. E eu concordo com muito do discurso, mas eu vou fazer uma crítica, tá? Todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro são iguais a esse que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo? Infelizmente não. E aí que eu não entendo. Quando ele tem um discurso sóbrio, sereno, ele ajuda a economia a subir, a bolsa de valor ela equilibra, ela fecha em crescimento, né? O dólar cai, tem repercussão positiva. Ele consegue falar não só com a militância, mas ele fala comigo que não sou militante. Eu não sou militante. Eu não sou bolsonarista. Eu sou alguém que torce por governo, eu sou alguém que critica as coisas erradas, mas principalmente eu sou alguém que torce para que esse governo dê certo. Então quando ele dá um pronunciamento como o que ele deu ontem no Cercadinho, cria uma expectativa. A minha pergunta, que não quer calar, e deve ser a sua pergunta também, por que não é assim sempre? Por que tem que ser na base do conflito? Por que tem que ser na base da ignorância? Por que tem que ser na base da truculência? E olha que ele falou bastante palavrão ontem ali na entrevista, mas isso não desqualifica a entrevista não. Pelo contrário, eu acho que torna a entrevista mais... o pronunciamento mais espontâneo também. Não vou elogiar, mas também acho que não cabe crítica para alguns palavrões ali que surgiram. Tornou o discurso espontâneo, isso é bom, isso é positivo. Agora, a pergunta que não quer calar, será que agora trata-se de um marco, de uma nova postura do presidente da República? Aí eu vou dar o meu pitaco. Se for, acho difícil, mas se for, ele tem tudo para fazer um bom governo, mas isso é uma ruptura com um formato que não estava dando certo, adotando um novo estilo mais moderado, no qual ele pode ter governabilidade ali no Congresso Nacional, no Senado, e não arrumando confusão com quem precisa do apoio dele, que ele precisa que essas pessoas apoiem o presidente também. Então ali foi um discurso para o cidadão brasileiro, não foi um discurso para a militância. Quando o discurso é só para a militância, ele vai incomodar a sociedade de alguma forma.
Aí a pergunta que não quer calar e que eu falei no outro vídeo, o presidente foi eleito para quê? Para governar o Brasil ou para governar para meia dúzia? A meia dúzia é simbólico, né? O número é muito mais expressivo que isso. Ele foi eleito para governar para o Brasil, para o esquerdista, para o comunista, para gays, lésbicas, para o cristão, para o ateu. Ele foi eleito para governar para o brasileiro de modo geral. Não tem perfil ideológico para você escolher para quem vai governar. Tem que governar para todo mundo. E quando ele faz um discurso moderado, ele acerta o tom e aí ele se comunica com todo mundo. A expectativa de todo mundo aumenta. Isso significa, Alan, que eu estou passando pano para eventuais irregularidades dos filhos do Jair Bolsonaro? Acho que a justiça tem que fazer o papel dela, julgar. Se tiver errado, pau nele. Se não tiver, que sejam absolvidas e que vida que segue. Só acho que a política no Brasil não pode ser esse lenga-lenga. Não pode ser essa coisa de puxa a corda, estica de um lado, estica de outro. A gente está no meio de uma crise, de uma pandemia terrível, está morrendo milhares de pessoas por dia. Isso é inaceitável. E um outro ponto também, se o discurso do presidente da República o tempo todo, aí eu vou voltar em janeiro de 2019, quando o pleito começou, fosse esse tom, a gente já teria fechado 2019 melhor do que nós fechamos, estaríamos lidando melhor com a pandemia, com a crise política e com a crise econômica do que estamos lidando. Simples. Então assim, o presidente mostrou que ele tem potencial para ser o presidente que o brasileiro, digo bem, o brasileiro, cidadão de bem, espera que ele seja. Não o presidente que a militância quer que ele seja. Então eu torço de fato que isso seja uma ruptura. Parte boa desses acontecimentos, tá? Que de repente isso extraiu do nosso presidente o melhor que ele tem para oferecer. Se tudo isso que aconteceu, as declarações do Paulo Marinho, a questão do vídeo, o conflito dele com Sérgio Moro, se tudo isso que aconteceu, que é muito desgaste político, é muito desgaste público, se tudo isso se converter numa mudança de tom, numa mudança de postura, isso pode ser bom para o Brasil. E eu torço para que, de fato, isso seja um marco, uma ruptura de um formato que, na minha avaliação, no conflito não estava funcionando. Você precisa do Congresso para aprovar as emendas. Você precisa do Senado também. O Senado precisa que o presidente estar alinhado com o presidente para sancionar os projetos elaborados pela Câmara. E por aí vai. Os governadores precisam do apoio do governo federal. Nós, brasileiros, cidadãos, precisamos disso também. Então, cabe ressaltar também uma outra coisa importante. Embora eu estou dizendo todo esse discurso aqui, é um discurso que o bolsonarista gosta de ouvir, tá? Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, o bolsonarista gosta de ouvir, mas eu vou fazer um adendo importante. Isso significa que a não governabilidade do presidente Jair Bolsonaro é responsabilidade dos órgãos da Câmara, do Senado, dos governadores? Não, é 100% dele. Ele não governa porque opta pelo caminho do conflito para falar com uma militância que tem custado caro. Então, quando eu falo nessa ruptura, é ele colocar a cabeça no lugar, ter juízo, que é o que eu já tenho destacado nos outros vídeos também, moderar o tom e, de fato, governar o Brasil, porque o desafio é grande, não vamos ser hipócritas, e, especialmente no momento de pandemia mundial terrível como a gente está vivendo, tá? Pandemia, crise política, crise econômica, é muita coisa, o desafio é enorme. Estamos falando de um país com dimensões continentais. Mas aí eu torço para que de fato marque a ruptura de um formato que não estava funcionando, lacrador, que funciona para uma militância, para um formato que se comunica comigo e com outros cidadãos comuns que espera mais do presidente. Que a partir de agora não seja um discurso lacrador, mas que a gente perceba em resultado as atitudes do presidente e do seu corpo ministerial. Quanto à questão do Sérgio Moro, do Flávio Bolsonaro, do número 2, do 02, enfim, acho que essa questão a gente tem que esperar um pouco, correr na justiça e ver o resultado final que vai dar. Mas as impressões que eu tenho da fita e a impressão que eu tenho a respeito da boa entrevista, tá? Presidente, foi boa a entrevista. Não sei se tem mentira ali, mas eu gostei. Falou comigo, tá?
Eu espero que essa seja a tônica do governo federal de agora em diante. Esse tom mais moderado, deixando o conflito de lado, porque nós não temos espaço nem tempo para tanto conflito, tá bom? Bom, gente, obrigado pela sua companhia até aqui. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Mais uma vez eu digo que o meu lema é um pouco diferente do lema do presidente. Do presidente é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. O meu lema é Deus acima de tudo, Deus acima de todos, tá? Que Deus abençoe os nossos governantes e de todas as esferas, todos os poderes, todas as autoridades, para que a gente tenha uma vida sossegada, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos. O vídeo de hoje é um vídeo mais longo, mas plenamente justificável, porque pode marcar um novo momento na política brasileira e a gente está fazendo o nosso registro aqui, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, bom fim de semana.